Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Uma boa noite a todos, um dia abençoado, um dia festivo para nós, um dia onde se comemora o Dia das Mães, e é por isso que nós temos motivos que sobejam para exaltarmos o nosso Deus. E eu quero, antes de ler o texto sagrado, eu quero, mais uma vez, render homenagem a todas as mamães. Eu quero dizer-lhes da importância de cada uma de vocês na vida de todos nós. Que Deus continue abençoando-as em todo o tempo, e que em todo tempo vocês ofereçam não apenas o leite materno para os vossos filhos, mas que as servas de Deus sabem bem oferecer aos filhos o leite da piedade. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, por gentileza. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Eu gostaria de ler com vocês, a partir do verso 9. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, do verso 9 ao verso 19. Antes da leitura do texto, eu gostaria de dizer-lhes que nós temos várias pessoas que estão chegando a esta congregação, e se você deseja trabalhar, exercer alguma função na igreja, nós temos diversos departamentos. Nós temos o departamento de mídia social, que carece, temos pessoas lá, mas carece, para ser encorpado ainda mais. Temos aqui o departamento de filmagem, de som, de toda essa organização aqui para que o culto aconteça. O departamento de acolhimento também, são as pessoas que recebem aqueles que chegam, eles dão as boas-vindas. Departamento de louvor, departamento de casais, departamento de cuidado com as crianças, o ministério infantil, o ministério infanto-juvenil também. Então, se você deseja, estenda as mãos, porque a palavra de Deus diz: a voz do Senhor recuou no passado e continua ecoando. A quem enviarei, quem há de ir por nós? E o profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Que você possa dizer isso ao Todo-Poderoso nesta noite: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser um instrumento para a glória de Deus, para que o reino avance. Vamos fazer a leitura, queridos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 9. Assim diz as Sagradas Escrituras. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém se lhe não ouvia voz nenhuma.
Por isso, Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e, lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Até aí. Meus amados irmãos, nós vamos falar como, neste sermão, usaremos como tema a resiliência de uma mãe. A resiliência de uma mãe. Eu quero conversar com vocês e dizer-lhes que a Bíblia me autoriza a mencionar isso, a declarar isso, que não existe fidelidade estéril. A grande verdade é que nós estamos diante de um texto sagrado em que Deus se utilizou de uma circunstância terrível e, através de uma mulher estéril, Deus realizou uma grande obra não apenas na família dela, mas em toda a nação de Israel. Ainda em se tratando da homenagem que fazemos às mães, e esta é a razão que busquei escolher esse texto, a resiliência de uma mãe chamada Ana. Esta justa homenagem a Dia das Mães, ela teve início em 1909, quando uma jovem americana, Ana Jarvis, desejou homenagear sua mãe, que havia falecido. E em 1914, então, nos Estados Unidos da América, se tornou oficial por um decreto do então presidente Woodrow Wilson. E aqui no Brasil, no ano de 1932, através de um decreto de Getúlio Vargas, então tornou-se oficial esta comemoração do Dia das Mães. E, em se tratando de mãe, me faz lembrar uma palavra dita por aquele que foi, se não me falha a memória, o 16º presidente dos Estados Unidos da América, e, se não foi o maior de todos os presidentes, Abraham Lincoln, foi um dos. E uma frase muito famosa de Abraham Lincoln, ele dizia que as mãos que embalam o berço também governam o mundo. E, obviamente, ele se utilizou desta frase para mostrar que ninguém influencia mais uma pessoa do que a sua mãe. E nós vamos ver exatamente a influência desta mulher chamada Ana na vida do seu filho Samuel. E a maneira como Samuel nasce, a maneira como Ana viveu, sendo afrontada por Penina, porquanto Ana tinha como marido Eucana. Ana era esposa de Eucana, mas havia uma concubina chamada Penina, e Penina dava filhos a Eucana, enquanto Ana, sua mulher, não podia gerar.
E o texto sagrado me chama a atenção, queridos, porque a Bíblia diz que foi o Senhor que cerrou a madre de Ana. E aqui eu quero iniciar esta meditação com vocês, conversar com vocês, porque às vezes acontecem situações difíceis na nossa vida e nós não compreendemos, ficamos sem entender e achamos até que é uma coisa, que é uma investida do diabo, ou que nós não fomos agraciados pela sorte, ou que o que acontece conosco só acontece conosco e com todo mundo não é assim. A Bíblia diz que o Senhor cerrou o ventre de Ana. Quem fez com que Ana fosse estéril foi o próprio Deus. Às vezes, Deus faz isso na vida de cada um de nós. Tem gente que ora pedindo, Deus me dá mais paciência. Aí o Senhor coloca na sua vida uma pessoa bem implicante. E você, Deus, eu pedi paciência, não pedi implicância. Mas a única maneira de trabalhar a sua paciência é ter alguém assim. Dependendo de como você ora, Deus vai responder a você de acordo com aquilo que você precisa trabalhar na sua vida. O que eu quero dizer, queridos, nesse início é que nada acontece conosco por acaso. Não há nenhuma luta que você tenha agora, ou que você tenha convivido com ela desde a sua infância. Não há nenhum problema que te cerque, que fuja ao controle de Deus. Uma das coisas mais importantes na teologia reformada, que precisa ficar claro na mente de todos nós, é a compreensão da soberania de Deus. Sabe por que você está casada com este homem que está do seu lado? Não é obra do acaso. Sabe por que você está casada com esta esposa que está ao seu lado? Também não é obra do acaso. Sabe por que determinadas coisas acontecem na nossa vida e às vezes nós achamos e tributamos isso a uma derrota na vida, um problema que aconteceu, uma circunstância difícil que nos sobreveio, quando na verdade nós não paramos para compreender que Deus é o gestor de todas as coisas, que se nascemos do jeito que nascemos, há um propósito nisso. Se casamos com quem casamos, também há um propósito nisso. Se temos uma condição financeira que não nos permite avançar muito nos nossos sonhos, foi Deus que quis assim. Se você não tem o título de doutor que você gostaria de ter, também foi Deus que quis assim. O fato é que a Bíblia é muito clara no sentido de devemos nos contentar com o que temos. É bem verdade que não há fidelidade estéril, e não há mesmo. Não há nada que possa ser impossível ao nosso Deus. E sabe o que me impressiona na palavra de Deus? É que o Senhor sempre se utiliza das circunstâncias mais adversas para manifestar a sua glória. Você imagina que Deus nunca vai pelos canais comuns. Sempre é assim. Vou dar um exemplo. Se eu e você quiséssemos que uma mensagem que temos, que essa mensagem chegasse para o mundo inteiro, e o mundo inteiro tomasse ciência desta mensagem. E aí então você iria buscar algumas pessoas na terra para divulgar esta mensagem, que só você ia passar para essas pessoas. Quem você buscaria? Talvez as pessoas de maior projeção, talvez as pessoas mais cultas, talvez as pessoas com uma condição financeira, elevada. Jesus, quando quis transmitir uma mensagem para o mundo, ele andou pelas praias da Galileia, foi chamando pescadores.
Está dando para você compreender que Deus trabalha na contramão da lógica? A Bíblia diz que Ana era estéril porque Deus lhe cerrou a madre. Isto é, havia um propósito na esterilidade dela. Havia um propósito em Ana ser estéril. Às vezes nós não compreendemos as situações adversas que nos acontecem, mas há um propósito nisso, creia. É verdade que é difícil compreender que situações que nos afligem podem servir para alguma coisa. Eu lembro a vocês que certa vez um dos filhos de Jacó, chamava-se ele José, ele teve um sonho, e no sonho os irmãos dele se dobravam diante dele. E em outro sonho que ele teve, com estrelas e a lua e o sol, também se curvavam diante dele. E até o pai de José, Jacó, disse: meu filho, não bastasse você ter um sonho que os seus irmãos se dobravam diante de você, agora você tem um sonho que até eu e sua mãe nos dobraremos diante de você. E aí, sabe o que Deus fez? Deus fez com que os irmãos de José tivessem inveja dele, colocassem ele numa cova, vendessem ele para uma caravana de ismaelitas, ele fosse parar lá no Egito, e lá ele fosse vendido como escravo. Para piorar a situação, ele foi parar na casa de um homem chamado Potifar, muito rico, e a mulher de Potifar tendo interesse nele, e José manteve-se firme. A mulher denuncia dizendo que ele a assediou, e então Potifar manda José para a prisão, quando as coisas pareciam estar melhorando. Sai então o copeiro e o padeiro morre, o copeiro vive. E aí José pega o copeiro e diz assim: ei, quando você estiver diante do rei, você serve. O copeiro naquela época era como primeiro-ministro, a pessoa mais íntima, porque ele tinha que tomar tudo, comer e beber, e era a pessoa de extrema confiança do rei. E então José diz assim: quando você estiver diante do rei, diz a ele que eu estou aqui, me dá uma ajudinha para eu sair daqui. Sabe o que aconteceu? O copeiro esqueceu de José. Porque Deus tem propósitos. O vale mais profundo não é o lugar da sua sepultura e o lugar da sua derrota. É apenas o trampolim para Deus colocar você onde Ele quer. Porque um dia o rei teve um sonho, e naquele sonho, então, ele disse: olha, eu tive um sonho, estou perturbado, não consigo entender, e disseram: mas que sonho o senhor sonhou? Ele disse: eu não sei, eu só sei que eu estou perturbado com o sonho. E então o copeiro se lembrou: olha, tem um homem lá, está lá na prisão, ele é conhecedor deste assunto. E imediatamente então o rei manda chamá-lo, e José dá o sonho e a interpretação do sonho. Sabe o que acontece? José saiu da prisão para ser governador do Egito. Às vezes você pode olhar para a sua vida e dizer: meu Deus, só está piorando, só está piorando, só está piorando, só está piorando, só está piorando. Mas é do lugar mais profundo que está o trampolim para Deus colocar você onde Ele quer. O que eu quero dizer a você é que nada acontece por acaso na nossa vida. Por isso, ainda que não entendamos, ainda que não compreendamos qual é o propósito de Deus, devemos compreender e nos deleitar naquilo que a Bíblia nos ensina. Essa mulher, ela estava angustiada, atribulada. A Bíblia diz que ela tinha Penina, e Penina afrontava porque tinha filhos, sendo a concubina, e ela, sendo a esposa de Eucana, não lhe dava filhos. E então Ana, porque Eucana ia todos os anos para adorar o Senhor, em Siló, onde estava o templo, e diz a palavra de Deus, que então, um dia, quando eles estavam em Siló, ela resolveu orar a Deus, ela levantou-se, comeu, e ela foi ao templo. E aquele dia foi um divisor de águas.
A Bíblia é muito clara em mostrar que Ana orava por isso, mas os anos passavam e nada tinha acontecido até então. O fato de você viver um problema e estar orando e até agora não ver o resultado, não significa que Deus tapou os ouvidos às suas orações, não significa que Deus está com a mão encolhida para não te abençoar, significa apenas que Deus tem o momento exato para agir, porque Deus se utiliza das circunstâncias adversas para primeiro trabalhar em nós, para depois resolver o nosso problema. A grande verdade, queridos irmãos, que devemos entender que nada acontece por acaso na nossa vida. Nada acontece por acaso. Israel estava vivendo um momento de decadência espiritual. O governo de Israel era um governo teocrático. O que significa isso? Deus governa. E Deus se utilizava de sacerdotes e juízes para governar aquela nação. Mas os filhos de Eli, Eli era o sumo sacerdote, os filhos dele chamavam-se Hofni e Finéias, eram homens abomináveis a Deus, eram homens execráveis. Hofni e Finéias cometiam todo tipo de pecado, a ponto do povo não sentir mais prazer em ir ao templo para sacrificar. Hofni e Finéias era a derrota de Israel. O sacerdócio não tinha credibilidade. O governo de Israel estava de mal a pior. Havia uma decadência moral, uma decadência espiritual, uma decadência financeira, em todos os aspectos. E então, o milagre começou a acontecer quando uma mulher estéril e amargurada entrou no templo chorando e pedindo a Deus um filho. Quer dizer que o milagre começou a acontecer quando uma mulher estéril, amargurada, entrou no templo pedindo a Deus um filho. Deus não age na lógica, Ele age na contramão. Aquilo que você não está entendendo, deleite-se nele, regozije-se nele, confie nele, tenha esperança nele, saiba que Ele é fiel. Você pode não compreender, as suas orações sobem diante de Deus todos os dias, e Deus não as negligencia, nem Ele escanteia você dizendo, não vou fazer. A nação de Israel começou a mudar quando uma mulher estéril entrou no templo para chorar. Irmão, sabe quando muda a situação? Quando alguém que você não dá nada por ele, quando aparentemente está dando tudo errado, e Deus se utiliza desta circunstância para tirar Israel daquela apostasia. Sabe o que me maravilha? É que aquela mulher queria um filho, e Deus queria um sacerdote e um juiz. Sabe quando acontece o milagre? Quando a sua necessidade entra em harmonia com o propósito de Deus. Ela queria um filho, e Deus queria um sacerdote e um juiz. Aí como ela ora? Ela ora assim, Senhor, se me deres um filho, eu quero, eu te darei para ti. Deus disse, opa, como é que é? Como é que você orou? Se o Senhor me der um filho, eu quero, eu vou devolver para o Senhor. O Senhor vai me dar? Quer dizer que se eu abrir a sua madre, você vai dar o filho para mim? Essa foi a oração dela. Ela queria um filho, Deus queria um sacerdote, um juiz. Deus se utiliza da oração dela e nasce Samuel. Sabe quando acontece milagre na sua vida? Quando a sua necessidade está em harmonia com o propósito de Deus. Quando você consegue compreender essa sintonia que deve haver. Por isso a Bíblia diz que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo se move em nós e é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe quando Deus começa a levar você à oração para compreender que os seus propósitos precisam, as suas necessidades
precisam estar em harmonia com os propósitos de Deus. Tem coisas que você pede que Deus não vai te dar, de jeito nenhum, porque não é bom para você, nem é bom para o avanço do reino. O que me maravilha é que Ana fez um voto ao Senhor, e se você quiser fazer um voto a Deus agora, faça. Todavia, faça uma ressalva. Se votar, cumpre. Porque melhor é não votar do que votar e não cumprir. A Bíblia diz que Ana fez um voto ao Senhor. E a oração dela foi: se me deres um filho, eu o darei para ti. Ora, Ana queria um filho, mas o interesse do reino estava acima do interesse dela. Sabe que tipo de oração Deus responde? A oração que você consegue compreender. O reino é maior do que eu. Os interesses do reino estão acima dos meus interesses. O interesse dela era ter um filho, mas o reino estava corrompido. O sacerdócio estava corrompido. A nação de Israel caminhava de mal a pior. Então, quando ela ora, ela diz: se o Senhor me der, eu devolvo para ti. E Deus toma aquele menino, abre a madre, a criança nasce, e Deus toma Samuel para ele. A maravilha, sabe qual é, queridos irmãos? É que Deus a mudou. O Deus de Ana é o nosso Deus. O Deus das mães dessa igreja é o nosso Deus. E é por isso que eu disse que mãe não é apenas aquela que serve a criança com leite materno, mas aquela que alimenta a criança com o leite da piedade. Mães, vocês têm uma responsabilidade tremenda sobre os vossos ombros. Mais uma vez, reitero as palavras de Abraham Lincoln: as mãos que balançam o berço também governam o mundo. Às vezes nós imaginamos, e hoje vivemos um momento muito acirrado, de muita competitividade, e eu vejo muita preocupação dos pais em o que o meu filho vai ser. E aí começa a volumar a criança, coloca a criança no inglês, no francês, no italiano, faz balé, faz judô, faz jiu-jitsu, faz não sei o quê. Sobrecarrega a criança. E o pior, sabe o que é? É quando os pais querem fazer o seu sonho, o sonho que você tinha, cumprir na vida do seu filho. Ei! Você queria ser doutor e não foi. Aí você quer que seu filho seja na marra. Não, está errado. O seu filho não nasceu para o seu propósito cumprir-se nele. O seu filho nasceu, se é que nasceu debaixo da promessa como Samuel nasceu, eu quero um filho. E se o Senhor me der, ele é teu. Se é do Senhor, ele vai ser aquilo que Deus quer que ele seja. Porque a verdadeira felicidade não está em nós impormos aos nossos filhos aquilo que nós queremos que eles sejam, mas sabermos do Senhor: o meu filho nasceu para quê? Uma coisa eu sei. Primeira pergunta do catecismo: nasceu para a glória de Deus, nasceu para viver em comunhão com Deus. E às vezes os pais se preocupam tanto em dar tanta informação para a criança, em colocar a criança em tantos cursos, mas não levam seus filhos a viver em comunhão com Deus. Esquecem-se que é Deus quem cuida, é Deus quem abre a porta, é Deus quem opera, é Deus quem realiza milagres. Então, ao invés de você encharcar a criança com seus sonhos, impor à criança os seus desejos, ou querer colocar nas crianças as suas frustrações, você não foi, eu quero que meu filho seja. Não! O maior legado que você pode deixar para o seu filho é o testemunho que você dá. O maior legado que você pode deixar para o seu filho é ser como Ana foi, uma mulher que entrou no templo chorando, amargurada, mas derramou diante do Senhor a sua lágrima, derramou diante do Senhor o seu coração. Oi, irmãos, infelizmente, os pais querem ter filhos abençoados, mas poucos pais choram pelos seus filhos.
Ana, antes de conceber Samuel no ventre, ela concebeu Samuel no coração. Antes de Samuel nascer, ela orava por Samuel. E você, pai, e você, mãe, você ora pelo seu filho? Você ora por quem o seu filho vai se casar? Você ora para a vida dele? Você ora por ele, nesse sentido? Você ora dizendo, se me deres um filho, ele é teu, Senhor. Ele é teu. Isto é, eu vou fazer de tudo para que ele viva para a tua glória. Quando nós dizemos, se tu me deres um filho, ele é teu, nós estamos dizendo, no que couber a mim, eu vou instruí-lo na presença de Deus, eu vou ensinar o caminho do Senhor. Irmãos, um tempo atrás, alguém perguntou, qual a hora certa de um filho namorar? A hora que ele tiver condição de se sustentar. Porque quando fica adolescente, o hormônio está batendo na cabeça, né? O hormônio a 1000. Mas o namoro, filho, só vai antecipar as coisas. Sabe o que vai acontecer com o namoro? Vai complicar a vida dele. Hoje nós estivemos aqui pela manhã falando sobre aquele que puder ficar solteiro, fique. Porque agora é melhor casar do que abrasar, né? Agora, se você começa a namorar cedo, possivelmente, você vai ter mais aflorado seus instintos sexuais. Aí começa o problema, controlar, né? Bom, esse não é o assunto em voga. Mas o fato é que Ana criou muito bem Samuel. Criou tão bem, que ela fez um voto ao Senhor. E ela, quando o menino desmamou, ela vai levar o menino para viver numa casa que ele não sabia nem quem eram as pessoas daquela casa. Já imaginou uma criança sendo levada para um determinado local? Eu vou viver com quem? Ele não sabia nem quem era Hofni, quem era Finéias. Ele não sabia quem era Eli, o sacerdote. E ela simplesmente, junto com Eucana, deixou o menino lá numa casa. Agora, Hofni e Finéias eram bem mais velhos do que ele. Hofni e Finéias poderiam ter influenciado Samuel. Mas os Samuéis que nascem educados por Anas não são influenciados por Hofnis e Finéias deste mundo. As Anas aqui podem dizer, eu eduquei o meu Samuel. Eu disse para o meu Samuel quem é o meu Deus. O meu Deus é um Deus que responde oração. O meu Deus é um Deus que conhece as lágrimas. O meu Deus é o Deus que encontra onde não há saída, Ele abre uma saída. Esse é o meu Deus, o Deus de milagre, o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho certeza que Ana educou Samuel com essa mentalidade. Tanto é assim, que ele sendo pequeno, seria muito fácil. Ele estava vivendo na casa deles. Era fácil Hofni e Finéias influenciá-lo. Mas quem é criado por Anas, não nasceu para ser influenciado, nasceu para influenciar. Vai dizer para o seu filho, meu filho, você nasceu para influenciar. Você não é cauda, você é cabeça, meu filho. Entendeu? Você é diferente. Aqui a banda toca diferente. Se o mundo lá fora está de um jeito, filho de crente é diferente. Filho de crente dá testemunho lá fora. Filho de crente diz em quem nós cremos. Filho de crente não se dobra a evolucionismo de Darwin, não se dobra a ideologias satânicas. Filho de crente vai dizer, Deus fez homem, mulher, macho e fêmea. Ok? Irmãos, é tão simples isso. Tão simples. Basta ver a anatomia. Entendeu? É só anatomia. Não tem uns brinquedos que a criança recebe quando está pequenininho? Eu me lembro desse brinquedinho assim. Um círculo, um triângulo, um quadrado. Aí você pega para a criança, coloca. Meu filho, o quadrado só entra no quadrado.
O triângulo só entra no triângulo, o círculo só entra no círculo. Tem gente que diz assim, não, mas eu não me sinto homem. Não? E a sua anatomia é o que, filho? Você já imaginou se a gente acordasse aqui, hein, pastor Rodrigo? Vou acordar amanhã dizendo assim, não me sinto Anchieta. Acordei hoje, eu sou Bill Gates. Aí eu vou olhar a minha conta, não, eu sou Anchieta mesmo. Cara, é só você olhar para a sua anatomia, igual eu olho para a minha conta e sei que eu não sou Bill Gates, olha para a sua anatomia que você vai saber quem você é, moço. Simples assim, entendeu? É ou não é? O fato é que nós vivemos em uma geração de muita disputa, e nós queremos o melhor para os nossos filhos. Mas, às vezes, nós esquecemos de dizer aos nossos filhos, o maior legado que eu posso deixar para você é fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus, é ensinar a palavra de Deus para você e dizer que o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. Não existe, volto a dizer, não existe fidelidade estéril. Esterilidade no meio do povo de Deus é para a glória do nome dEle. Problema no meio do povo de Deus é para a glória do nome dEle. Porque toda fidelidade a Deus é fértil, não é estéril. Está com problema? É para a glória dEle. Surgiu um percalço? É para a glória dEle. Eu não sei como Ele vai resolver, mas Ele vai se utilizar disso e de alguma maneira Ele vai ensinar você, vai trabalhar você, quem sabe a sua paciência, quem sabe alguma coisa que você precisa vencer dentro de você, para depois você obter a vitória que você está querendo. Encerrando, o maravilhoso desse texto, sabe qual é? É que Samuel, ainda novo, ouviu Deus chamá-lo. Ele ouviu a voz de Deus. Samuel! E ele correu até Eli e disse, o senhor me chamou? Ele disse, não, vai deitar. Samuel vai se deitar, e mais uma vez ele ouve, Samuel! Ele vai até Eli. O senhor me chamou, Eli? Não, vai deitar, Samuel. Terceira vez, Samuel! E aí ele entende que era o Senhor que falava com o menino. Ele disse, quando você ouvir a voz novamente, diz, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Pode falar. Fala Senhor. Tem muita gente mandando os jovens calar. Cala, vai deitar, vai dormir. Mas há um brado dizendo, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é dia de bênção. Hoje é dia de vitória. Hoje é dia em que o Deus de Samuel falou no passado e está falando hoje também. Sabe o que me maravilha, irmãos? A Bíblia diz que não havia visão manifesta há muito tempo. Mas aquilo que não acontecia há muito tempo, numa noite só, aconteceu 4 vezes. O que não acontece na sua vida há muito tempo vai acontecer agora, em nome de Jesus. É Deus falando com você, é Deus dirigindo você, é Deus te tomando pela mão, é você compreendendo que os desígnios de Deus são maiores, são gloriosos, são muito além daquilo que a minha capacidade pode alcançar. E eu quero encerrar dizendo a vocês algo que é importante. Quando você ora, a Bíblia diz, após orar, a Bíblia diz, o semblante de Ana já não era mais triste. Eu não vou pregar sobre oração, porque esse texto é lindo para falar sobre oração. Mas uma das coisas é, se você orou, oração é isso, é tirar o fardo que está sobre os seus ombros e dizer, está aqui. A Bíblia diz, ela se levantou e o seu semblante já não era mais triste. Que Deus te abençoe e que as mães daqui continuem nutrindo os seus filhos, não apenas os filhos, né, de sangue, mas os filhos na fé. Há muitos filhos aqui. E que sejam nutridos com o leite da piedade. E que essa igreja cresça
e seja engrandecido o nome do Senhor. O que não acontecia há muito tempo, numa noite só aconteceu 4 vezes. Eu não sei há quanto tempo você está vivendo de um evangelho meio frio, mas o que não acontece há muito tempo pode acontecer agora. Quem quer, irmão? Quer? Eu quero. O maravilhoso é sabermos que o nosso Deus é o mesmo Deus de Samuel. Vamos ficar em pé? Aos jovens aqui, além das mães, eu acho que é uma mensagem para vocês. Jovens, adolescentes, há uma mensagem para vocês. Guardem-se para o Senhor. Se deleitem em Deus. Esperem em Deus. Confiem em Deus. E quando você estiver amargurado, não estiver entendendo nada, não vai para o WhatsApp, nem para o Instagram. Dobre os joelhos. Chore. Está com o coração amargurado? Chore. Conversa com ele. A Bíblia diz que ela se demorava na oração. E Eli olhou e não ouvia a voz, porque Ana orava com o coração. E Eli olhava para ela e dizia: ela apenas mexe com os lábios, ela deve estar embriagada. Ana era uma mulher incompreendida em casa, porque o marido disse: eu sou melhor do que 10 filhos. Incompreendida no templo. Quando Eli, o sacerdote, disse: está embriagada. Pode ser que ninguém te compreenda, mas o Deus que conhece a amargura do seu coração é o Deus que vai colher as suas lágrimas. O Deus de Samuel é o nosso Deus. O Deus que permite circunstâncias difíceis apenas para quê? Para conhecermos quão grande Ele é, quão maravilhoso Ele é. Deus não queria que Ana nascesse fértil, para que quando Samuel nascesse, ela olhasse para ele e dissesse: meu filho, você é milagre. Deus não age pelas vias normais, irmãos. Portanto, eu quero convidar você a dar glória, porque a Bíblia diz que quando Ana foi, antes dela levar Samuel, ela canta, ela exalta, ela ergue a sua voz e exalta: o Senhor é quem dá a vida, o Senhor é o Todo-Poderoso, Ele abate, Ele levanta, o Senhor domina sobre tudo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o soberano, a vontade dEle não pode ser impedida, e ela exalta esse Deus. E é assim que vamos encerrar, exaltando, adorando, magnificando, bendizendo o Deus de Ana, o Deus das mães, é o nosso Deus. Que Deus os abençoe.